Olá pessoal, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui começando este curso, meu primeiro concurso, prova discursiva, começando isso com você que assiste aí, deve estar bastante ansioso para saber sobre redação, principalmente porque está iniciando nessa maratona que é fazer um concurso público. Eu sou a professora Daniela Tatarim, sou professora de redação aqui na Prova Concursos e estaremos juntos em alguns momentos, alguns encontros, para falar um pouquinho sobre essa questão aí da prova discursiva, o que é, como que faz, normalmente como costuma ser, que tipo de cuidados você precisa ter para fazer uma prova independente de banca, falar um pouquinho também, por que não, de algumas bancas bem tradicionais, enfim. A gente vai conversar sobre prova discursiva para que você já fique ambientado em relação ao que está por vir. E a gente começa hoje pensando na prova discursiva pelo seguinte, tem muita gente que tem medo, né, e que fala, eu não vou conseguir, não vai dar certo, tem gente que fica lá praguejando, por que que tem essa redação aí no concurso? Olha, nada disso é necessário. Aliás, o que a gente tem que ter em mente quando pensa num concurso, numa prova discursiva, é que precisa escrever com propriedade. Essa palavra é mágica e muito importante para você. O que significa escrever com propriedade? Veja, eu estou falando de qualidade mesmo, porque a prova discursiva, a redação é o quê? O que é o texto? É você pegar uma ideia e transpor essa ideia em forma de mensagem e passar adiante. Então, é uma coisa mágica, é uma coisa fantástica, é algo incrível, porque você pegar aquilo que você pensa, suas considerações, o seu modo de ver determinada circunstância, situação, até mesmo o mundo, por que não? E passar isso adiante para uma outra pessoa ler. E tem que fazer isso de tal forma que essa pessoa, na sua ausência, consiga ler e entender a intenção que você tinha, o que você queria transmitir. Então, é necessário se cercar de cuidados para que esse processo mágico aconteça e realmente esses cuidados nem são tão difíceis assim. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para a gente. Tem um materialzinho de apoio, toda aula vai ter um materialzinho de apoio, isso é padrão para a gente aqui. Tenha sempre o seu material em mãos, faça os registros, isso é importante, porque depois, num momento de retomada, está chegando a prova que eu ia fazer. Pega lá, está tudo anotadinho, fica mais fácil para você resgatar as informações que a gente está vendo juntos aqui, ok? Vamos dar uma olhada no material, então? Vamos falar aí, né, meu primeiro concurso. Eu ainda lembro da minha primeira aula, tudo aquilo que a gente faz primeira, né, tem um gostinho assim de desafio. E para a prova de redação, não é muito diferente. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa entender que a redação, ela vai exigir sim que você escreva com propriedade, então faz sentido começar essa conversa entendendo o que significa escrever com propriedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que escrever é uma habilidade coletiva e normatizada. O que eu vou entender disso? Que a língua escrita, ela tem regras. Esse ser normatizado é ter regras. E como é uma habilidade coletiva, as regras, elas se aplicam ao coletivo. Então, eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, mas eu nasci em São Paulo. Passei por um período de escolarização em São Paulo, aprendi lá. Vim para Curitiba, o que eu aprendi em São Paulo não se perde. A regra em relação à escrita, por exemplo, é a mesma. É isso que é importante a gente depender quando se fala do escrever como uma habilidade coletiva. Todos nós estamos sujeitos às mesmas regras. Escrever com propriedade também significa ter propriedade vocabular. E a propriedade vocabular, ela só se alcança com leituras. E leituras de qualidade. Muitas vezes as pessoas pensam, né, na quantidade. Não, aqui a qualidade é essencial, tá? Vale muito mais você fazer uma leitura de uma fonte de reconhecimento, de mérito, de uma fonte segura e boa, a fazer várias leituras de fontes que a gente nem reconhece como idôneas. Então, leituras de qualidade, isso vai te dar propriedade vocabular, e propriedade vocabular é um dos itens que garantem que aquilo que você está escrevendo vai ter essa propriedade, essa qualidade. Outra coisa importante em relação a escrever com propriedade é o domínio linguístico. O que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer a regra.
Precisa conhecer palavras, precisa conhecer as regras, precisa entender como que se estrutura. A gente vai ter oportunidade de tratar disso, né? Da construção das sentenças, da construção do parágrafo, da construção do texto, da diferença de gênero, mas você precisa conhecer a gramática, a norma padrão. Então, ter domínio linguístico é ter conhecimento da norma padrão. O que é essa norma padrão? São as regras. Então, o domínio linguístico pressupõe o conhecimento da regra. Estude. Existem tópicos gramaticais, a gente vai ver isso aqui, que são imprescindíveis para quem vai escrever. Concordância, regência, colocação pronominal, pontuação e crase. Isso sem contar ortografia e acentuação gráfica. Tem que saber. Então, se você tem alguma dificuldade em relação a essas regras, qual é a sugestão? Paralelo ao trabalho de treino da discursiva, você estuda a norma, porque tem que conhecer a regra. E também reconhecer o uso social da língua. Quando a gente fala em uso social, a gente está pensando em contexto. A língua, ela tem uma relevância, ela tem uma função, ela atende a finalidades. Então, quando você reconhece que através da linguagem o indivíduo estabelece interação, relações interpessoais são construídas, você está reconhecendo esse uso social da língua. Na verdade, isso aqui se traduz por eu vou saber fazer uso de diferentes recursos em diferentes circunstâncias. Aí está bem tranquilo. Escrever com propriedade também significa ter apreço e fazer valer a inteligibilidade, a gramaticalidade, a coordenação e subordinação de ideias e a especificação e generalização. Vamos começar pela inteligibilidade, olha só. O que é essa inteligibilidade? É você produzir sentenças que façam sentido. Então, a inteligibilidade tem relação com o sentido. Aquilo que é inteligível é aquilo que tem sentido. Então, uma frase que tem sentido é uma frase, por exemplo, que não tem ambiguidade. Olha o exemplo que você está vendo aí. Conheci-o quando ainda era criança. Aqui tem uma ambiguidade. Onde é que está essa ambiguidade? Quem era criança? Quem era criança? Eu, que conheci, ou ele, que é quem eu estou conhecendo? Eu não sei. Eu não sei se eu era criança e conheci alguém, ou se eu conheci alguém quando esse alguém era criança. A sentença está mal formulada. Então, eu não posso dizer que a pessoa que escreveu isso aqui escreveu com propriedade, porque ela conseguiu produzir uma sentença ambígua. Escrever com propriedade, pensando em inteligibilidade, é também produzir frases que não tenham contradição no plano referencial. O que é esse plano referencial? Elas são o contexto. Olha o que está escrito ali, gente. É muito maluco. E tem gente que escreve desse jeito, ó. Os quadrúpedes são bípedes. Isso aqui é uma contradição referencial. O referente. O que é o quadrúpede? Aquele que tem 4 patas. O que é o bípede? É aquele que tem 2, né? 2 patas, 2 pés, 4 patas, 4 pés. Então, como que o quadrúpede vai ser bípede? Isso não faz sentido. Uma contradição referencial. Também, escrever com propriedade focando na inteligibilidade é produzir frases que estejam de acordo com a experiência de uma comunidade cultural linguística. Olha o que está escrito aí, gente. Que maluquice é essa? O sol é gelado. Ninguém vai acreditar nisso, porque todo mundo sabe e entende essa questão incandescente do sol. Eu me recordo, estava passeando em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, fomos fazer uma visita lá e pudemos, do observatório que tinha lá, ver o sol. Que coisa sensacional. Achei assim incrível. Tinha, lógico, tinha uma proteção especial e tal, mas foi muito legal. E o que você vê parece nuvens de fumaça. É muito estranho, a sensação de quente. Então, como é que eu escrevo que o sol é gelado? Isso é maluco. Então, aqui a gente tem essa discordância, né, em relação ao que todo mundo aprendeu, que o sol é quente, né? Queima, né? Ou ainda, frases que sejam estruturadas de tal forma que não exijam remanipulação. Olha o que está escrito aqui. Creio que já lhe disse que o proprietário do apartamento que eu desconheço mandou me procurar, me disse que me vai mover uma causa perdida. Do jeito que está escrito aqui, ela está focada na oralidade. Eu preciso fazer um esforço para entender qual é a informação. E isso é um erro muito grave quando você vai escrever. Creio que já lhe disse que o proprietário do apartamento, o qual
não conheço, e aí o qual vai ficar ambíguo, se eu não sei se é o apartamento ou o proprietário. Então, creio que já lhe disse que o proprietário, o qual desconheço, daquele apartamento, pediu que me procurassem e dissessem, mas ainda assim está muito estranho. Mas tem que ser reorganizado. Então, aqui não é com propriedade e não é inteligível. A gramaticalidade tem a ver com regra. Então, quando a gente olha esse exemplo aí, há um erro aqui gramatical que passa despercebido, por conta de um outro erro que daí a pessoa nem sabe que é erro. Então, quando eu digo a autora só interessa os lucros, as pessoas automaticamente taxam essa pessoinha aqui de interesseira, mercenária, só quer saber de dinheiro, quando na verdade não é nada disso. Tem um erro aqui, deveria ser interessam, porque o sujeito é os lucros é que só interessam a autora, que é objeto indireto. Olha a preposição, né? A contração do artigo com a preposição, temos uma crase ali, e não existe sujeito preposicionado. Então, a sentença, ela está ela está naquilo que a gente chama de ordem indireta, né? E isso gerou uma dificuldade. Então, uma dificuldade de leitura por conta da ordem fez com que um problema normativo se potencializasse. Tem que tomar cuidado com isso. Entra na gramaticalidade também a questão da sintaxe de concordância, verbal e nominal. Tem que saber que o verbo concorda com o sujeito, tem que saber que o adjetivo concorda com o substantivo que se refere. A parte de regência, tanto verbal quanto nominal, né? Quem está apto a. Quem assiste algo ou assiste a algo, depende do sentido. Então, a regência é bem importante também. Colocação pronominal, tem que saber, né, o posicionamento do pronome, especialmente ali a próclise e a ênclise. A pontuação, uso da vírgula, não se esqueça disso, anote, estudar mais vírgula. Né? Você não pode separar sujeito e verbo com vírgula, nem verbo e complemento. Todo aposto fica isolado por vírgula, bem como todo vocativo, são explicações. Então, isso você não pode esquecer. É isso que vai te fazer escrever com propriedade. E a tal da crase, né? Não vai errar crase. Crase, anota isso aí, por favor. O que eu vou falar agora é tópico de língua portuguesa, mas interfere na discursiva. Crase só diante de palavra feminina. E as pessoas continuam insistindo em errar. Coloca acento grave, isso aqui é horrível, ó. Beijo a todos. Ah, não pode. Todos está no plural, a está no singular. Todos é uma palavra masculina, não aceita artigo. Então, tem que estudar. Se você tem dificuldade com esses tópicos, vai atrás. Porque para fazer, né, a prova discursiva, você vai precisar escrever. E vai precisar escrever dentro da regra. De preferência com propriedade. Coordenação e subordinação de ideias é um ponto importantíssimo quando se fala em qualidade de escrita, porque aqui qual é a grande ideia? Existem informações que se complementam e essas informações elas precisam estar claras e passar, sobretudo, uma informação correta. Então, olha o que está ali no nosso exemplo. Ó. Uma multidão se aglomera nas ruas da cidade e os comerciantes preferem interromper suas atividades. A gente tem duas informações, estão unidas pela aditiva, né? Tem uma multidão na rua, se aglomerando, tá muvucando o negócio ali, os comerciantes preferem interromper. Eu tenho uma relação de coordenação entre as informações. Olha o outro. Os proprietários de grandes empresas varejistas solicitaram ao governo municipal que os isentasse do pagamento de um novo imposto. Aqui eu tenho uma relação de subordinação. Os proprietários de grandes empresas varejistas solicitaram ao governo municipal que os isentassem do pagamento de um novo imposto. Eles solicitaram alguma coisa. Tá? Então, quando a gente pensa, né, na subordinação, o que a gente está vendo aqui? Que existem ideias que estão juntas e que precisam estar juntas, senão não vão fazer sentido. São ideias subordinadas entre si. Aqui existem ideias que estão juntas, fazem sentido separado, mas estabelecem uma relação. São coordenadas entre si. Especificar e generalizar também é algo que você vai ouvir bastante, porque o ideal é sempre especificar. Quanto mais específico, melhor.
Então, a gente tem aqui um enunciado, ó, a prática de esporte é prejudicial à saúde. Tá, mas que esporte? Saúde de quem? Uma prática é organizada, não é? Então, do jeito que está, a prática de esporte prejudicial à saúde vai gerar mais discordância. Eu preciso explicar para isso fazer sentido. Então, se eu digo que a prática excessiva de esportes violentos, sem orientação, é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. E aí a gente chega a algumas questões práticas, né? Essa era o tema, né, do nosso trabalho, pensar ali um pouco na discursiva nesse primeiro momento, chegar às questões práticas. Primeira questão prática, letra. Não existe em nenhuma banca a obrigatoriedade de letra cursiva. A letra pode ser do jeito que você quiser, desde que ela seja legível. Então, a letra precisa ser legível. Letra legível, tá? Ela pode ser caixa alta, ela pode ser cursiva, ela pode ser de ladinho, ela pode ser as formas mais variadas possíveis, desde que atenda esse critério de legibilidade. Então, letra, bem tranquilo, tem que ser legível. Margens e parágrafos precisam ser alinhados. Então, precisa. O mesmo espaçamento que você deixa de um lado, você deixa do outro. Se você fez a marca de parágrafo, aquele espaço se repete. Então, o alinhamento é bem importante aqui. Evitar os erros também, né? Então, o que acontece aqui? Você cometeu um erro qualquer, a maioria faz o quê? Então, isso tudo aqui está errado. Você não pode fazer. Então, se você está escrevendo e você errou, você pode pôr uma vírgula, escrever, digo, pôr outra vírgula. Se você está escrevendo e já havia outras palavras na sequência, você não vai conseguir usar o digo, mas você pode fazer um traço e fazer ali. Escreve por cima, tá? Então, se você escreveu e não tinha nada na sequência, você escreve, você não tinha nada na sequência. Você põe a vírgula, passa o traço e escreve o certo. Se tinha alguma coisa na sentença, você escreve em cima. Então, cuidado para você não errar coisas que não pode, né? E nada de fazer assim, hein, ó. Não dá boa, hein, por favor. Não pode, é muito feio. Algumas marcas e alguns vícios também costumam aparecer, tipo botar bolinha no I, no J, né? Fazer o O assim, fazer o T assim, fazer aquela letra bonita. Isso aqui era para ser um P. Isso tudo não dá, porque são marcas que acabam eles prejudicam no sentido de que pode ferir a legibilidade. Então, o ideal é se poupar. Muito, muito, muito cuidado com esses vícios que podem confundir quem está corrigindo. Por exemplo, a pessoa vem e diz que isso aqui é um O, isso aqui para mim parece um I ou um C. Não, esse aqui é um O. Tem que cuidar. Isso aqui é um T, isso aqui é um P. J aí não é bolinha, não pode, é pingo. Então, muito cuidado. Por que a gente toma cuidado? O que acontece nos concursos que pode nos assustar, digamos assim, em relação a essas marcas e vícios de greve? Vou até voltar a tela aqui. Dependendo do edital, ele pode zerar a sua prova e você está automaticamente eliminado do concurso. Então, tem que cuidar muito, 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 muito. Não
pode correr esse tipo de risco. Porque o que acontece? Às vezes o corretor está lá avaliando, ele pode enxergar essa marca, qualquer que seja, como uma tentativa de comunicação. E não pode. Então, o ideal é se cuidar com isso, tá? Se policie. E o nosso último tópico de hoje é a translineação, né? Translinear, transpor de uma linha a outra. E aí é importante que você entenda que existem algumas regras para que isso aconteça. São 3, na verdade, né? Então, eu vou ter ali a primeira regra. E ela diz assim, se você tem um termo composto, e se esse termo composto ele precisar ser deslocado, translineado, é a única situação, termo composto com hífen, perdão. É a única situação que você vai conseguir fazer isso. Então, se você está escrevendo, sei lá, estou fazendo guarda-chuva, tá? Aí começou a chover, eu ponho meu risquinho aqui, né? E ponho na linha de baixo também. Se eu não ponho na linha de baixo, o corretor vai fazer uma leitura como se eu tivesse escrito a palavra sem hífen. Aí ele vai me dar um erro ortográfico. Então, tome muito cuidado, muito cuidado com isso. Então, se você tem ali um termo composto que tem hífen, a gente precisa lembrar que se for fazer a separação, hífen na linha de cima e hífen na linha de baixo. Opa, a segunda regra, então já vi ali, se eu tenho uma palavra composta, essa palavra tem hífen, vou separar bem no hífen, já sei como agir. A minha segunda regra trata de você deixar uma sílaba, que seja formada de uma única vogal. Então, a gente, o que acontece nessa segunda regra? Se você vai separar e de repente ficou, você quer, sei lá, dia, aí você pôs aqui o di e aqui você pôs o a. Isso aqui é um erro. Isso é um erro. Eu não posso deixar a minha sílaba sozinha se ela for uma vogal. Não, simplesmente não pode. É erro, né? Então, bastante cuidado com a translineação, que é uma coisa fácil que você não pode, não pode errar. Então, essa sílaba, estou separando, não importa se é início ou fim, tá? É uma vogal só, não pode. Nem no início ou no fim. E, por fim, né, última regra, digamos assim, da translineação, é hífen que a gente usa, e não o sublinhado. E o hífen está sempre à frente da palavra para dentro da margem. Sempre. Então, é o hífen que se usa nesse processo de translineação. E esse hífen, sempre à margem, e à frente da palavra. Era isso que estava tentando lembrar. Não pode deixar de desconsiderar ou trazer para outro lado. Quando a gente fala de prova discursiva, normalmente eu começo com a análise do edital, isso aí você tem que ler, independe do concurso que vai fazer, mas gosto de trabalhar esses tópicos aqui, porque são coisas que, às vezes, a pessoa para e fala assim, mas não pode, mas é assim, mas eu não sabia. Isso é uma postura um pouco recorrente, então a gente insiste nesses aspectos, porque são aspectos importantes, são relevantes, fazem falta. Né? Então, você tem que saber. A prova vai tirar, o corretor vai tirar ponto de você se você não colocar o hífen corretamente. Então, isso tudo são detalhes, mas são detalhes que precisam ser do conhecimento de quem está se enveredando aí por esse mundo do concurso público. Essa foi a nossa primeira aula de orientações gerais e técnicas, né, sobre provas discursivas. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. E aí a gente vai falar de algo mais gostoso, mais bacaninha, que é a
A elaboração dos enunciados, esse é o próximo assunto. Porque escrever é assim, ele começa do detalhe e vai expandindo. Então, eu escolho palavras, daí eu formo sentenças, aí eu formo períodos, formo parágrafos, formo textos. É a lógica, né? Próximo encontro a gente vai falar sobre a estrutura da sentença. Como que eu vou organizar, selecionar boas sentenças para a minha redação, ok? Beijo grande para você, que bom que você está aqui, que você está estudando. Nós nos vemos na nossa próxima aula.